pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal do HPV Online e hoje estou aqui, Júlio Carvalho, juntamente com Júlio Zonzini, e o tema de hoje será Novembro Azul. Estamos iniciando aí o mês do homem e é muito importante falar desse tema. Então, na verdade, o Novembro Azul surgiu em meados de 2003, né, e teve origem lá na Austrália. E veio principalmente com foco, né, no câncer de próstata no homem. Assim como, né, o Outubro Rosa é um mês aí chave que é a conscientização sobre o câncer de mama nas mulheres, veio com essa certa força com relação ao câncer de próstata. No entanto, já o próprio Ministério da Saúde começou a criar um foco como saúde do homem mesmo em geral, não apenas o câncer de próstata. E é isso que acho que a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, né? Que engloba muito mais do que apenas o exame, o famoso exame da próstata, que todo mundo fala, para ver se realmente tem um nódulozinho, pode ser um tumor, pode ser uma próstata aumentada, o paciente não tem nada, né? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar hoje sobre esse tema. Um que eu acho legal é sobre a própria próstata aumentada. Eu acho que é o primeiro, né? A gente pensar na próstata aumentada, que é a hiperplasia prostática benigna. Porque o paciente ele tem um sintoma de urgência, às vezes sintoma de um jato fraco, ele tem que ir rápido no banheiro, ele já fica com medo achando que é câncer de próstata, e quando você vai ver, nada mais é do que um aumento da próstata, que às vezes com medicação, orientação médica, né, ou em casos mais avançados até cirurgias, consegue resolver. Mas isso é o foco principal sobre a próstata, né? Então, para diferenciar um pouquinho de câncer, com relação a câncer, sobre o crescimento benigno, que outra coisa você acha interessante? Não, eu acho que você levantou uma coisa interessante, porque o paciente, quando ele tem uma dificuldade para urinar, que a próstata cresce, ela começa a obstruir, dá dificuldade e geralmente é benigno. Isso. E o câncer de próstata, ele costuma ter sintoma ou não, Júlio? Não, em geral, aliás, né, os pacientes vêm, doutor, mas eu não sinto nada, por que eu tenho que fazer esse exame, né? Muitas vezes, tanto que o que a gente emprega para rastreio hoje em dia, né, continua sendo o clássico exame da próstata, que é o toque retal, e o exame de sangue, que é o PSA. O ultrassom, invariavelmente, a gente usa para avaliar o tamanho da próstata, ver como está a bexiga, às vezes ele induz, mostrando que tem sinais de bexiga de esforço, alguma coisa relacionada com o crescimento da próstata, então ele pode ajudar. Mas rastreio mesmo que a gente utiliza ainda é o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, os dois em conjunto. Porque o ultrassom também, a próstata é toda irregular, né, normalmente. Então, ele não vai mostrar nada, porque o tumorzinho vai estar envolvido naquela irregularidade. Não vai diagnosticar nada. E os dois são importantes, tanto o toque quanto o exame de PSA? Os dois são importantes. Por quê? Né? Porque muitas vezes o PSA pode estar num nível, né? Você olha lá no exame, você vê o nível de referência, ele pode estar no nível de referência adequado para o laboratório, e quando você faz o toque você sente um nódulo. Então pode ser às vezes até um tumorzinho inicial que o PSA acabou não se elevando. Então você vê um nódulo, se você for biopsiar vai dar lá um câncer inicial de próstata, pega no início. E às vezes o PSA está elevadíssimo e o toque retal você não vê nada, porque às vezes até uma próstata aumentada, né, a gente pega apenas uma zona da próstata, então pode dar em outras regiões que a gente não conseguiu no toque retal, e o PSA vai mostrar. Outra coisa importante nem sempre o PSA alto é sinônimo de câncer de próstata, né? Prostatite, infecção urinária, tudo isso... Teve uma relação sexual... Pode aumentar, às vezes o paciente foi sondado, então tudo isso... Tive um caso recente, o paciente veio recentemente com PSA de 30, né? Tinha sido tratado há uns meses atrás de infecção urinária, eu fiquei até assustado com esse PSA, né? Repetiu o PSA, veio 7. Aí pedia a urina, a cultura do esperma, todos esses exames que a gente costuma pedir, veio uma infecção urinária ativa. Então, e a próstata dele, no toque retal, sem nódulo nenhum, pequena. Então, muito provavelmente, esse PSA vai regredir, né? Foi uma infecção urinária, pode ter vindo junto aí com uma prostatite, e tratando, resolve, o PSA normaliza e o paciente fica bem. E o PSA, quando você repete o PSA e ele por acaso era muito alto e diminui,
não é câncer de próstata. A chance é muito pequena porque o câncer de próstata não baixa o PSA, ele só tende a aumentar. Né? Exatamente. Um outro tema que nós vamos falar então no homem, para comemorar esse mês de novembro azul. Eu acho muito importante a gente falar também sobre vasectomia, né? A vasectomia é um clássico. O que é vasectomia? Controle de natalidade. Então, hoje quando que a gente indica a vasectomia? Em geral para pessoas que são acima de 25 anos, né? E tem 2 filhos. Então, originalmente, são homens acima de 25 anos com 2 filhos. Né? Via de regra é isso, mas em geral, tem pacientes com 40, 50 anos que têm apenas um filho que, mesmo assim, a gente consegue fazer a vasectomia por vias burocráticas, aí sem problema algum. Mas na própria diretriz, sugere 25 anos e 2 filhos, né? Não ou. Então tem essa pequena alteração, ao invés de ou é e, né? Mas a gente, em alguns casos, o paciente mais velho vai fazer a vasectomia, não quer ter mais do que um filho, então não teria problema. Geralmente o casal define o que eles acham melhor, né? Isso. Às vezes o casal prefere a vasectomia, às vezes o casal prefere fazer a laqueadura na mulher, às vezes preferem usar uns métodos temporários. Então o importante é sempre indicar a vasectomia quando o paciente tiver certeza que ele não quer mais filhos, né? Não pode pensar em recanalizar. A gente pode fazer uma cirurgia de recanalização? Pode. Tem sucesso? Tem, ainda está uma taxa de 70% aí de sucesso, né? Mas assim, a gente sempre, né, orienta o paciente porque pode falhar. Pode falhar e o custo é elevado. E o custo é elevado. Fora que se não der certo, aí o paciente tem que começar pelos aqueles procedimentos de micropunção, microcirurgia para retirar esperma, para fazer a fertilização. Então é muito custoso. Né? É muito custoso. Então o casal tem que ter certeza do que eles querem. A partir disso, a gente orienta aí. É uma cirurgia super tranquila, pode ser feita de forma ambulatorial, né? O paciente que tem medo pode ser feito com sedação no hospital, vai embora no mesmo dia. A gente retira um pedacinho de cada lado dos canais deferentes, né? Que são aqueles que estão ligados no testículo, amarra, queima bem, né? Reza, benze, né? E tá tudo certo. Daqui a um tempo a gente sempre orienta o espermograma de controle para ver se zerou tudo. E se tiver zerado, tá liberado aí para prática sexual com a esposa, sem problema algum. Outro tema, o que a gente pode falar? DST? Doenças sexualmente importantíssimo, né? Faz totalmente parte aí da um grande tema aí que vem de rotina no nosso consultório, né? O que você sugere de DST? Bom, a gente sempre fala de HPV, né? HPV é o carro-chefe da gente aqui. E em relação ao HPV, já o pessoal que acompanha a gente já está sabendo muita coisa. Sabe diagnóstico. Sabe como é que a gente faz diagnóstico. A gente faz um tratamento em 3 etapas, né? Procura eliminar todas as lesões microscópicas e visíveis com a videogeitoscopia. Elimina com laser, elimina fatores que favorecem a persistência dele e entra com tratamento imunológico. Mas que doenças vêm associadas com o HPV? É legal sempre a gente frisar que é importante algumas doenças caminham juntas, né? As DCTs elas caminham juntas. É muito comum, então, a pessoa que tem um HPV teve uma relação desprotegida, já pedem sorologia, herpes, sífilis, hepatite, HIV, mas esquecem daquelas que ficam às vezes na secreção da vagina da mulher, no canal da uretra do homem, né? Isso aqui dão as famosas uretrites, e às vezes são até assintomáticas. Então o paciente às vezes pode ter só o HPV, não sentir nada na uretra, mas tem alguma bactéria lá que foi durante o intercurso sexual passado e ele está colonizado e pode estar transmitindo sem ter sintoma nenhum. Então eu gosto muito de orientar paciente que teve relação sexual desprotegida, tá? Independente de estar assintomático, teve relação sexual desprotegida, do mesmo jeito que ele vai ter a preocupação com o HIV, tem que ter com as outras DSTs também. Coletar um material para mandar para análise, para ter certeza que não tem um gonococo, uma clamídia, um micoplasma, um tricomonas, um ureoplasma, por exemplo, né? Outra coisa importante, né? Eu acho que é orientar o parceiro a pessoa sempre se autoexaminar.
né? Sempre se autoexaminar, porque nessa surge a lesãozinha, uma verruguinha que nunca tinha visto, um testículo diferente, né? Um testículo elevado, um nódulo no testículo, às vezes é um cisto. Então, eu acho que é importante, do mesmo jeito que a mulher palpa as mamas, o homem tem o hábito de olhar para o pênis, olhar para os testículos, olhar para a região escrotal, né? Não dá para olhar internamente para os testículos, mas palpar os testículos, olhar para a bolsa testicular, ver se não tem nenhuma alteração que ele tenha percebido. Eu acho que o autoexame é importantíssimo, né? Você estava falando dessas assintomáticas, tanto que por causa disso, hoje em dia mudou, né? O nome a gente não fala mais DST, a gente fala que são doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala IST, infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque engloba essas que são assintomáticas, né? Porque doença, quando o paciente manifesta algum sintoma ou sinal. Às vezes o paciente pode estar infectado e não manifestar doença alguma. Isso é importante, mudou exatamente por conta disso. Além disso, cálculos. O homem pode ter cálculo urinário? Sem dúvida nenhuma, né? E às vezes pode dar o quê? Uma dor, né? Se o cálculo estiver baixo, pode dar uma dor na região escrotal. Ele acha que pode ser uma dor testicular, às vezes ele pode achar que é uma hérnia inguinal, e quando você vai ver um cálculo que está lá embaixo. Infertilidade pode dar? A varicocele? Varicocele pode dar infertilidade, né? Então o homem vai ter infertilidade. Isso, e às vezes no próprio exame físico ele vê que tem um lado diferente para o outro, um lado aumentado. Isso facilita ele chegar ao doutor, ó, viu o lado aumentado. A gente vai lá examinar, vê que tem essas veias dilatadas, faz às vezes um ultrassom Doppler, diagnostica varicocele. Se a gente pedir um espermograma e ver que tem uma alteração importante, a gente sabe que a varicocele pode ter relação com infertilidade. Aliás, infertilidade é outro tema interessante, né? E também com relação à infertilidade que a gente encontra bastante aqui, é aquele paciente que vem com um mês falando que está tentando ter filhos e não consegue, mas tem apenas um mês. Então a gente tem que deixar bem claro que a infertilidade a gente só considera depois de um ano, né? A prática sexual entre o casal com fins reprodutivos de uma forma mais intensa, focada para isso, a partir de um ano. Né? Menos do que isso, pelo menos um ano e meio menos do que isso, a gente não considera, não vai buscar fatores importantes assim para causa de infertilidade. Além disso, né, além do que nós já falamos em relação ao homem, é bom sempre esclarecer tumor do testículo, sempre for examinar um homem, palpar o testículo, além de outras doenças que é comum ter um homem em qualquer fase, né, desde de criança pequenininho como uma fimose até a idade mais adulta. Eu acho que praticamente essa é a ideia que a gente queria passar em relação ao Novembro Azul. E a dica que a gente dá, sempre procurar um urologista quando tiver alguma dúvida em relação a um menino que não está se desenvolvendo bem, a um homem que tem que fazer exame de próstata, a um jovem que quer ter filhos, a um casal que não quiser mais ter filhos. Então, sempre procurar seu urologista de confiança para poder esclarecer o que é ideal para vocês. É isso aí, pessoal. Até mais.